Essa é a Luana. Ela decidiu trair sua facção, armando contra seus comparsas. O que ela não imaginava é que isso teria um preço alto a se pagar, culminando em um desfecho brutal. Agora vamos entender essa história. Este caso se passa em Mariana, cidade localizada na região central de Minas Gerais. Conhecida por sua importância histórica, a cidade também vinha enfrentando uma realidade marcada pela crescente atuação de facções criminosas. Nos bastidores, grupos disputavam território, influência e o controle do tráfico de drogas. E foi justamente nesse cenário que uma sequência de acontecimentos violentos acabaria transformando Luana Gabriela Martins em um dos nomes mais comentados da região. Luana tinha 25 anos e levava uma vida relativamente discreta. Poucas informações sobre sua rotina eram conhecidas. Segundo as investigações, porém, ela possuía ligação com pessoas envolvidas no mundo do crime e circulava em um ambiente diretamente conectado à disputa entre facções que acontecia em Mariana e cidades vizinhas. Naquele período, a tensão entre grupos rivais estava cada vez maior. Qualquer erro, suspeita ou mudança de lado podia ser interpretada como traição. E dentro daquele universo, a punição para quem era considerado traidor costumava ser implacável. Tudo começou a ganhar contornos ainda mais graves no início de dezembro de 2024. Na ocasião, 3 homens ligados ao Comando Vermelho foram atraídos até um terreno isolado na cidade de Ouro Preto. O que parecia ser apenas mais um encontro acabou se transformando em uma emboscada cuidadosamente planejada. Os 3 chegaram ao local sem imaginar que estavam caminhando para uma armadilha. Pouco tempo depois, acabaram mortos. O crime causou enorme repercussão na região e imediatamente chamou a atenção das autoridades. Desde os primeiros levantamentos, os investigadores perceberam que dificilmente aquelas vítimas teriam ido até aquele lugar sem confiar em quem as havia atraído. Conforme a apuração avançava, uma informação começou a ganhar força. A polícia passou a trabalhar com a hipótese de que Luana teria participado da armadilha responsável por levar os 3 homens até o local da execução. Entre as vítimas estava Samuel, que mantinha um relacionamento com a própria Luana. Esse detalhe chamou a atenção dos investigadores e tornou o caso ainda mais complexo. Para a polícia, isso demonstrava o nível de proximidade que existia entre ela e alguns dos homens envolvidos naquela guerra entre facções. Enquanto os investigadores tentavam entender exatamente qual havia sido a participação de Luana no caso, a notícia da morte dos 3 integrantes chegou rapidamente às lideranças do Comando Vermelho na região. Entre elas estava Emerson Hugo Bezerra da Silva, conhecido pelo apelido de Baianinho. Apontado pelas autoridades como uma das principais lideranças criminosas de Mariana, Baianinho já era conhecido por seu histórico de envolvimento com diversos crimes e pela influência que exercia dentro da facção. Quando tomou conhecimento do que havia acontecido com os 3 integrantes de seu grupo, a revolta teria sido imediata. Para os integrantes da facção, não se tratava apenas da morte de 3 aliados. Havia a suspeita de que alguém de dentro havia colaborado para que tudo acontecesse. E segundo as investigações, todas as suspeitas começaram a apontar para Luana. Nos dias que se seguiram, a situação ficou ainda mais tensa. A guerra entre facções parecia entrar em uma nova fase, marcada por represálias e demonstrações de força. Pouco tempo depois, outro crime chocou a região. Um vídeo atribuído a Baianinho passou a ser compartilhado como forma de intimidação. Nas imagens, ele aparece um homem apontado como integrante de uma facção rival. O caso causou forte repercussão e aumentou ainda mais o clima de medo na cidade. Para investigadores, aquilo era visto como uma demonstração de poder e um recado direto aos adversários. A guerra entre as facções havia entrado em um nível ainda mais perigoso. Enquanto isso, Luana desapareceu. Inicialmente, familiares e conhecidos acreditaram que ela pudesse ter saído por conta própria. Porém, conforme os dias passavam, a ausência de qualquer contato começou a preocupar todos ao seu redor. Ninguém conseguia explicar onde ela estava. Sem mensagens, sem ligações e sem qualquer informação sobre seu paradeiro, o desaparecimento passou a ser tratado com seriedade pelas autoridades. Conforme as investigações avançavam, uma hipótese começou a ganhar força.
Os policiais acreditavam que Luana poderia ter sido alvo de uma vingança motivada pela suspeita de que ela teria participado da emboscada que resultou na morte dos 3 integrantes do Comando Vermelho. Segundo a linha investigativa, ela teria sido considerada uma traidora pela facção. Dentro das organizações criminosas, acusações desse tipo costumam ser tratadas de maneira extremamente severa. Os próprios integrantes realizam julgamentos paralelos, conhecidos popularmente como tribunais do crime, onde decidem o destino de pessoas acusadas de erros, traições ou desobediência. E foi justamente essa possibilidade que passou a ser analisada pelos investigadores. Enquanto a polícia tentava reunir provas, a família de Luana continuava procurando respostas. Os dias se transformaram em semanas. A cidade acompanhava o caso com apreensão, até que uma descoberta colocou fim ao mistério. No dia 14 de dezembro de 2024, cerca de 10 dias após o desaparecimento de Luana, equipes de busca localizaram um corpo enterrado em uma área de mata na região do Alto São Gonçalo, em Mariana. O local era de difícil acesso. O corpo já se encontrava em avançado estado de decomposição, o que tornou o trabalho de identificação ainda mais complicado. Segundo os relatos da investigação, foi necessário utilizar características físicas específicas para confirmar que a vítima era realmente Luana Gabriela Martins. A descoberta causou forte impacto na cidade. Além de confirmar o pior para a família, ela também reforçava a principal linha de investigação, seguida pela polícia desde o desaparecimento. Os investigadores passaram a acreditar que Luana havia sido morta como consequência direta da guerra entre facções que vinha assolando a região. Segundo as apurações, a motivação estaria relacionada à suspeita de que ela teria colaborado com a emboscada que levou à morte dos 3 integrantes do Comando Vermelho em Ouro Preto. A partir daquele momento, as autoridades concentraram seus esforços na identificação de todos os envolvidos. Entre os principais nomes investigados estava Baianinho, apontado como uma das lideranças da facção e suspeito de participação na sequência de crimes ligados à disputa criminosa na região. As investigações indicavam que a morte de Luana não era um caso isolado, mas sim mais um capítulo de uma guerra que já vinha produzindo diversas vítimas. Uma guerra onde alianças mudavam rapidamente, onde a confiança valia mais do que qualquer outra coisa, e onde uma simples suspeita de traição podia significar uma sentença de morte. Até hoje, o caso continua sendo lembrado pela sequência de acontecimentos que levou ao desaparecimento e à morte de Luana. Uma mulher que, segundo as investigações, acabou se tornando peça importante em uma disputa entre facções rivais e que, posteriormente, teria sido alvo da própria violência que ajudou a alimentar. Enquanto as autoridades seguem buscando responsabilizar todos os envolvidos, a história de Luana permanece como mais um retrato das consequências devastadoras provocadas pela guerra entre organizações criminosas. Uma sequência de decisões que começou com uma emboscada, passou por vinganças e desaparecimentos, e terminou de forma trágica em uma área de mata na cidade de Mariana, deixando para trás inúmeras perguntas e um caso que continua marcado na memória de quem acompanhou cada detalhe dessa história.